Olá, vamos dar início à nossa disciplina Educação Inclusiva. Na unidade 2, trataremos da acessibilidade na escola, o papel da família no processo da inclusão e a inserção no mercado de trabalho. Entendendo a acessibilidade. A acessibilidade, ela é diferente do acesso, porque o acesso, ela só vai garantir a entrada do aluno na escola. A acessibilidade, ela vai estar preocupada com a valorização das diferenças. Ela vai estar preocupada com a valorização das diferenças. É uma nova forma de pensar a educação. Ela preocupa-se em interagir com o meio ambiente. As adaptações curriculares, o que são? São os ajustes e modificações em diferentes instâncias curriculares para atender às necessidades de cada aluno, para atingir uma aprendizagem significativa. Por onde começar a organização das adaptações curriculares? A escola, o professor, ele vai preocupar-se com as características de cada aluno. Ele vai observar quais são as áreas prioritárias, que tipo de apoio, que profissionais irão participar da integração, da inclusão desse aluno dentro da escola. A partir daí, esta equipe definirá os conteúdos programáticos e assim acontecerá uma transformação da escola. É necessária essa transformação, porque a escola ela vai ter que se adaptar a esse aluno com deficiência que está chegando nesse ambiente. Como podem ser as adaptações curriculares? As adaptações curriculares, elas podem ser de grande porte e de pequeno porte. As adaptações de grande porte são adaptações significativas, promovem modificações no acesso ao currículo, são as considerações e atendimento de suas particularidades no processo de elaboração de planos e projetos, e as adaptações de pequeno porte não dizem respeito às adaptações significativas, são de responsabilidade direta do professor regente. Geralmente, essas adaptações de pequeno porte são aquelas adaptações que acontecem dentro de salas de aula. São os métodos de ensino do professor. Vamos citar aqui alguns tipos de deficiências. A deficiência física, que é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. A deficiência visual, que é a cegueira ou a baixa visão. A auditiva é a perda bilateral dos dois lados, parcial ou total da audição. É a perda bilateral dos dois lados, parcial ou total da audição. A deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média. E a deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências. A educação inclusiva na prática escolar. A prática escolar, ela tem que estar voltada para o recebimento desse aluno dentro da escola. A escola tem que se perguntar: quem é o aluno a ser incluído? Está a escola regular preparada para receber esse aluno? Que tipo de classe esse aluno que está chegando, ele vai frequentar? Então, a prática escolar, ela tem que estar preocupada com algumas dessas reflexões. E os princípios para alcançar a inclusão escolar. O primeiro princípio é o acesso para todos os alunos. A escola, ela tem que se transformar para receber todos os alunos. Um outro princípio é a aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos alunos, assim como a diversidade. A escola e o professor, eles têm que entender que todos os alunos são únicos. Eles têm suas particularidades na aprendizagem. Um outro princípio são as práticas reflexivas e instruções diferenciadas. O professor,
ele tem que estar em constante reflexo de sua prática, sempre refletindo sua ação, refletindo sua prática. Um outro princípio são as noções de comunidade e colaboração, onde diz que a comunidade e todos que participam da escola têm que estar envolvidos no processo de aprendizagem, no processo de inclusão desse aluno dentro da escola. O currículo. O que é o currículo? É uma construção social ligada a um momento histórico. É essa ligação de cultura e conhecimento, conhecimento e cultura. É o projeto que determina os objetivos da educação escolar. É o projeto que determina os objetivos da educação escolar e sugere um plano de ação para a execução dos mesmos. Especifica como, quando e o que ensinar, como e quando avaliar. É construído a partir do projeto político-pedagógico da escola e viabiliza a sua operacionalização. A visão curricular. A visão tradicional é pautada em procedimentos, técnicas e métodos preocupados com a transmissão de conhecimentos sistematizados. Os conteúdos são selecionados de forma acrítica. E a visão crítica, os alunos e professores são sujeitos interativos. O conteúdo e método constituem uma unidade de entrelaçamento. A reflexão sobre o currículo. Torres Gonzalez diz que o currículo ele está em um tripé. Um tripé é que sustenta o currículo. O tripé é o da reflexão, que o professor e a escola tem que estar sempre refletindo sobre os acontecimentos e características do aluno, da escola. O currículo ele tem que montar estratégias para que atinjam os objetivos ali indicados. E em cima dessas estratégias, a escola, os professores, todos que constituem a escola devem estar agindo para que se atinja aquele objetivo. Em cima dessa ação tem que haver sempre a reflexão, e assim constitui-se em um ciclo. A metodologia inclusiva. A metodologia, ela diferencia-se do método. A metodologia é uma palavra derivada de método, do latim métodos. É o caminho ou via para a realização de algo. É o campo em que se estuda os melhores métodos. Um exemplo de metodologia, podemos citar a metodologia de ensino. E o método? O método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Um exemplo é o método tradicional de ensino. Então, a metodologia vai ser o estudo do método. A metodologia vai estar responsável por estudar o método. As principais necessidades educacionais especiais e seus métodos. Na dislexia, o método fonético, usar materiais estimulantes e interessantes. Na dislexia, um método interessante para que seja atingido a aprendizagem pode ser utilizado o método fonético. Na dislexia, o método fonético, usar material estimulante e interessante, não exagerar nas inúmeras correções, aprendizagem é visual e uso do gravador são métodos importantes para se atingir um aprendizado. No TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, as tarefas têm que ser interessantes, a utilização de listas organizadoras, a redução do trabalho escrito, focalizar mais o processo do que o produto, diminuir ou combinar o tempo das tarefas. Na deficiência visual, é interessante o uso auditivo. Explicações devem ser feitas verbalmente sobre todo o conteúdo adotado em sala de aula. Surdez. O método escrito e outros materiais visuais. Aluno em posição que possa ver os movimentos do rosto do professor. Sistema alternativo de comunicação adaptado, que é a Libras, a língua de sinais. A deficiência intelectual. O aluno deve ser colocado em posição que possa ter a atenção do professor, estimular habilidades de comunicação interpessoal, estimular a atenção do aluno para as atividades escolares.
Na deficiência física neuromotora, é importante que o aluno esteja em posição de forma que possa facilitar o deslocamento em sala de aula, utilizar recursos ou equipamentos que favoreçam a realização das atividades da classe, utilizar textos escritos. A avaliação sob o olhar inclusivo. A avaliação. Comparação dos resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e aluno. Insere-se na dinâmica e estrutura do processo ensino-aprendizagem. Auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Ocorre de forma individual e em 2 processos, inicial e continuada. Processos da avaliação. A avaliação inicial. O professor deve entender o que a criança tem e se fundamentar teoricamente. É necessária uma avaliação inicial por parte do educador. Implica conhecer o aluno quanto sujeito e não sua patologia. A avaliação continuada considera as dificuldades do aluno e as do sistema de ensino. Avalia os produtos por meio dos processos. A hora e a vez da família. A família, dentro da sociedade, ela torna-se ímpar para o crescimento e inserção desse deficiente dentro da sociedade. Uma grande conquista de familiares e amigos de deficientes foi a criação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, que hoje tem relevância nacional e de muito importante para o crescimento da pessoa do deficiente na sociedade. A inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele vai se transformando com a inserção dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. As empresas que contratam pessoas com deficiência, hoje, elas têm uma imagem positiva. O deficiente, quando ele entra nessas empresas, a empresa ele tem que se adaptar ao deficiente. As empresas privadas que possuem mais de 100 empregados têm uma lei de cotas que disponibiliza de 2 a 5% das vagas às pessoas com necessidades especiais. A Lei 8.112/90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, ele resguarda até 20% das vagas a essas pessoas com deficiência. Então, dentro da sociedade, cada vez mais, o mercado de trabalho ele está recebendo essas pessoas. Mas ainda existe uma grande dificuldade, que é a questão da falta de qualificação desses trabalhadores. Mas cada vez a gente pode notar que isso está mudando, porque a escola está mudando, a cultura está mudando e cada vez mais as pessoas com deficiências elas estão tendo vez, estão tendo voz dentro da sociedade. A maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. Já disse Sebastião Barros Travessos. Obrigada e boas reflexões.